problemas, né, na comunicação utilizando o ASCII. Bom, em primeiro lugar, quando isso foi criado por um americano, e os americanos, eles só pensam neles, certo? Ou seja, os americanos só pensaram no alfabeto deles. Passou-se um tempo e eles pararam de olhar para o umbigo deles e olharam somente para o que estava em volta, ou seja, pensaram no mundo ocidental também, né, por conta dos caracteres latinos e tudo mais. Só que o mundo ocidental não resume o que tem no planeta Terra. Tu tinha várias outras coisas a serem codificadas, por exemplo. Tu tem alfabeto grego, tem alfabeto arábico, chinês, coreano, japonês e por aí vai. Cirílico, que é o russo. Todos esses estavam de fora do mundo ocidental. E aí, simplesmente esquece eles. A solução que teve para essa galera que foi excluída, eles criarem códigos locais. Ou seja, eles também desenvolveram as soluções deles, mas eram locais e eram também compatíveis. Então, alguns exemplos aqui, ó, de códigos europeus que são chamados ISO 8859, o CJK, que é o código para chinês, japonês e coreano, né, essa parte oriental aí, mais de ideogramas. E tem outros aí, só está dando alguns exemplos. Mas o problema estava instalado, porque eu tinha várias coisas locais, e se alguém quisesse da China ou do Japão se comunicar com os Estados Unidos ou vice-versa, tu ia ter problema. E os computadores passaram um bom tempo trabalhando com representação em 8 bits, né, o byte, ou seja, só 256 possibilidades. Isso restringia demais a situação, porque, nota, tu tinha duas situações. Tu tinha que era a quantidade de possibilidades que tu poderia endereçar era pequena, restrita, porque tu usava só 8 bits. E esses 8 bits eram utilizados em vários códigos que eram incompatíveis um com o outro. Então, tu criava uma situação de redundância, porque a mesma sequência de bits era utilizada no código ASCII para representar uma coisa, mas a mesma sequência de bits, ou a mesma palavra binária, também era utilizada para representar um ideograma chinês. E aí tu passava a ter uma redundância que era incompatível com os computadores. Os computadores não conseguem lidar com redundância. Tem que ser coisas definidas de forma unívoca. E aí, sem essa compatibilidade entre esses PCs remotos, não tem uma comunicação eficiente. Porque eu quero mandar uma informação, eu codifico usando o ASCII, transmito ela lá do outro lado, digamos que tu use o CJK, outro tipo de codificação, para decodificar os bits que chegaram lá. O que vai chegar lá? Um bando de coisa incompreensível, porque não tem uma relação de um para um, né? De quem manda para quem está recebendo. E aí, como é que eu resolvia isso? Eu escaneava e transmitia via fax. Né? Você fazia isso. Você usava o fax. Eu basicamente botava o papel lá, ele fotografava e transmitia isso, convertia isso para bit, isso é através da linha telefônica, eu chegava lá do outro lado, conseguia fazer, porque ele usava um protocolo dele, e qualquer fax usava o mesmo protocolo. Não era de computador para computador. Tinha uma outra máquina para fazer isso. Só que aí, com o advento da internet e também o sistema www, isso ficou inviável. Tinha que arranjar uma solução, caso contrário, tu não poderia ter uma rede mundial de computadores que pudesse trocar dados de maneira transparente, né, automática. Então, tinha que criar uma codificação que fosse universal para essa troca transparente de dados. Né? Toda vez que a gente fala transparente, ou seja, o usuário não está vendo o que está acontecendo. Para ele, simplesmente ele aperta no botão, aconteceu o que tinha para acontecer. Acabou. Você não quer saber como isso é feito. E aí que se criou o consórcio chamado Unicode, que foi várias empresas, né, do mundo, né, se juntaram para tentar desenvolver um código, um sistema de codificação alfanumérico que fosse único, né, padronizado. Então, quem tiver interesse de saber
pouco mais sobre o Unicode, além do que a gente vai falar aqui, eles têm um site, né, porque o sistema Unicode ele foi desenvolvido, mas ele também está sofrendo melhorias. É vamos dizer assim, aspas, um organismo vivo que, à medida que se cria novas necessidades, eles têm que fazer uma nova versão. Bom, quais seriam as características principais desta nova codificação? Eles tinham que partir de algumas premissas para definir isso. Uma das primeiras, logicamente, por imposição dos Estados Unidos, né, já tinha o ASCII, era que esse novo sistema de codificação ele tinha que ser compatível com o código ASCII, ou seja, é o que a gente chama de ser retrocompatível, né? O que é novo, ele consegue conversar com o que era usado anteriormente. Assim, eu não precisaria fazer a troca de todos os equipamentos que utilizavam o código ASCII de uma vez. Paulatinamente, eles iam sendo trocados. Mas o que é novo pode conversar com o velho. Tá? Ou seja, não se queria criar uma nova codificação para o A, para o ponto de exclamação e todos os outros símbolos que já estavam codificados em ASCII. E também, isso daí, por conta disso, ia evitar passos adicionais na interpretação. Ia ser transparente. Se o cara também entende ASCII, se eu mando ASCII, está tudo certo. Ele vai entender sem uma tacada só. Tinha que ser uma codificação inteligente, aspas, onde você lê inteligente, você usar de maneira sagaz os bits. Qual seria a maneira boa? Tem mais possibilidades, eu aumento indistintamente o tamanho da palavra que é utilizada ou associada a cada coisa que eu vou codificar. É o jeito burro, porque se tiver mais palavras, aí os bits, as palavras binárias que tu tem que lidar vão aumentar. Não dá para ser assim. Porque isso cria vários problemas. Né? Porque mais bits, eu vou ter que ter mais espaço na memória dos meus computadores, eu vou ter que esperar mais tempo para todos os bits serem transmitidos. Então, não dá para ser simplesmente aumentando o número de bits dentro de cada palavra binária. Tinha que ser usado isso de maneira inteligente. E a outra situação é lidar com alguns procedimentos de comunicação da época. Por exemplo, lá quando se criou, eu não sei se ainda continua, pode ser que sim, alguns sistemas ele utilizavam algumas palavras reservadas. Por exemplo, 8 zeros em sequência, em algum sistema significava fim da transmissão. Ou seja, quando um computador recebia 8 bits em sequência, todos zeros, ele sabia que isso significava que acabou a transmissão, o cara não vai mandar mais nada. Ele tinha que levar em consideração também essas vamos dizer assim, esses sinais de sinalização que a gente chama. Não é a informação útil, mas é a informação que serve para você receber a informação útil de maneira adequada. Então vamos lá para tentar entender o Unicode aqui. A ideia é que cada unidade básica de informação ela vai ser identificada por o que eles chamam de code point. Então, um texto vai ser basicamente uma sequência de code points. Um code point é codificado a partir de um dentre 3 esquemas, ou seja, uma vez que eu definir meu code point, eu vou ter 3 esquemas para codificar ele. Vamos falar dos esquemas de codificação, se eles são utilizados para fazer isso. Eles indicam como o code point vai ser armazenado na memória. A ideia é essa. Então, eles permitem que os PCs leiam um bloco de bits armazenados e o represente através do caractere correto, saída de dados. Ou seja, o esquema de codificação ele vai te dizer, a partir da informação que eu tenho, como isso vai ser guardado na forma de bit na tua memória, e uma vez que já esteja guardado na memória, o computador ou interpretador, quando pega esse bloco, esse conjunto de dados da memória, ele também vai saber interpretar ele. Bom, eu falei que tem 3, né? Então o nome indica a quantidade mínima de bits para codificação, mínima. Tá? Então o TF32, cada símbolo com 32 bits. O TF16, cada símbolo no mínimo com 16. E o TF8, cada símbolo no mínimo com 8 bits, ou seja, um octeto, 2 octetos, né? Ou 4 octetos.
Os esquemas permitem separar a ideia de mapear do símbolo para o decimal e da forma real de armazenar na memória. Então, o que ele está querendo dizer? Quando eu tinha o ASCII, letra A, 65, esse 65 eu tinha uma codificação em binário natural, que seria 1 seguido de 6 zeros e depois mais um 1. Tá? 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. O que eu ia guardar na memória era exatamente esse 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Exatamente. 8 bits lá, guardado na memória. Com o Unicode, isso não vai acontecer. Ou melhor, vai depender do esquema, certo? Porque tu tem o 65 e aí a codificação vai depender do esquema, tá? Ou seja, a identificação do code point não necessariamente tem a ver com o que está sendo guardado na memória. E a gente vai ver que isso é feito de maneira inteligente, de tal forma que eu possa representar toda a possibilidade de língua que existe na Terra hoje em dia, sem onerar demais tanto a memória quanto transmissão de dados, ou seja, fazer isso da forma mais inteligente possível. Então vamos olhar, começando aqui do 32 e em direção ao 8. O TF32, eu já acabei de falar, né? Que ele é um esquema de codificação de tamanho fixo, porque ele sempre usa 32 bits ou 4 bytes, 4 octetos. Então, se eu quero guardar o A, e eu digo lá que o meu esquema de codificação é o TF32, ele vai guardar isso em 8 bytes. Ou seja, eu vou ter aqui 4 bytes, ou 32 bits, sendo que os 8 primeiros eu vou guardar a informação do 65 e o resto, nesse caso, vai ser tudo zero. Problema com o inglês. Só um byte é necessário, né, para eu representar o ASCII. A gente viu lá que usando 8 bits eu conseguia representar todo o alfabeto inglês. Então, logicamente, isso daqui é um desperdício, certo? Do ponto de vista dos ingleses. Do inglês, né? Porque eu só preciso de um byte, no entanto, eu vou utilizar 8. Isso quer dizer o quê? O tamanho dos arquivos vai basicamente quadruplicar, sem adição nenhuma de informação nova. Ou seja, um arquivo que tinha 1 kilobyte usando o ASCII, quando passasse a utilizar o TF32, ele passaria a ter 4 bytes, sendo que dentro do texto do arquivo tem exatamente a mesma informação, ou seja, não faz sentido. Então, é um desperdício de memória para armazenar e também as transmissões vão ficar mais lentas, porque algo que eu precisava transferir 1 kilobyte, agora eu vou precisar transferir 4. O cara lá do outro lado tem exatamente a mesma informação. Então, é aí que entra os outros dois esquemas de codificação. Tá? Seria o TF16 e o 32. Então, o TF16 ele vai ser um esquema de codificação de tamanho variável. A gente viu lá que o tamanho mínimo que vai ser utilizado no TF16 é 16 bits, mas é o mínimo. No caso, ele pode tanto usar 16 bits, 2 bytes, ou 32 bits. Então, bora pegar um exemplo aqui de codificação com 16 bits. Tá? Eu tenho A, tem essa codificação aqui em binário natural, 8 bits. E aí, o que a gente precisa saber? Precisa saber como é que é o hexadecimal disso aqui, né? Então, fazendo a mesma coisa que a gente já fez antes, pega os 4 primeiros bits, isso aqui identifica 1, os próximos 4 bits, que vai me identificar o 4, né? Unidade dupla quadra, coloquei um zero a mais que não vai fazer diferença para formar 4. E aqui eu tenho a minha informação 41 em hexadecimal. Se você fizer essa conta aqui, 4 vezes 16 mais 1 vezes 1, vai me dar 65. Tá? Que é justamente o decimal do A. Beleza, como é que eu vou guardar essa informação? Tenho que guardar em 16 bits. Ou seja, aqui eu tenho um octeto aqui, certo? 4 mais 4 bits, né, que é hexadecimal, cada símbolo representa 4 bits. Então aqui eu só tenho um octeto. Só que
preciso utilizar 2 octetos, então vou botar mais 2 aqui para complementar a informação, né, de forma inócua. Assim, lá na memória, o que eu vou guardar vai ser o primeiro octeto vai ter esta informação aqui, e o segundo octeto vai ser completado com 0, basicamente. Tá? Eu consigo ver que esse número aqui, que é o 65 binário, tá? Guardado aqui no primeiro octeto, e no segundo, estou completando com 0. Porque eu estou utilizando uma codificação em 16 bits. Então, quais são os problemas do UTF-32 e 16? Primeiro, o aumento da representação da informação, que originalmente estava em ASCII, né? E sempre havia necessidade de conversão, por mais fácil que fosse, entre máquinas trabalhando com ASCII e Unicode, se a gente trabalhasse com o UTF-32 e 16, porque o ASCII precisa de 8 bits. E se eu estivesse mandando uma informação de UTF-16, antes de eu passar para a máquina, eu preciso fazer uma conversão e dizer assim, olha, desses 2 octetos aqui, joga fora esse primeiro e vai ficar só com o último. E aí tu passa para a máquina, ela vai entender como se fosse ASCII. Né? É isso que está dizendo aqui. Isso é indesejável. E aí entra o nosso UTF-8, que é um esquema de codificação de tamanho variável também, como 16, onde o número mínimo de bit vai ser 8, mas ele pode também ser codificado em 16 e 32, certo? Então, a ideia é basicamente assim, ó. Caracteres comuns, que são os caracteres das línguas latinas, digamos assim, eles podem ser codificados com 8 bytes. Desculpa, 8 bits, ou 1 byte. Beleza. Então, a primeira parte, do UTF-8. Os outros, que são caracteres de outras línguas, eles vão ocupar ou vão utilizar daqui para frente, né? Ou 2 bytes ou 3 bytes. E os caracteres que são raros, né? Por exemplo, como os emojis, eles já vão ser codificados lá na rabeira, porque são incomuns com 32 bits. Então, é meio que uma ideia bem próxima do código do telégrafo. Tá? Um código, uma codificação meio assimétrica, onde tu usa mais bytes quando é raramente necessário. Na maioria dos casos, tu vai usar menos bytes, porque as coisas são mais comuns. Então, uma página web em UTF-8, ela vai requerer muito menos bits que uma em UTF-32 ou 16. Consequentemente, ela vai carregar muito mais rápido. E é por isso que o UTF-8 é muito utilizado, basicamente o UTF-8 que é utilizado na codificação das páginas na internet. Para justamente eu ter o carregamento mais rápido possível. Interpretação de forma transparente, sem conversão adicional, se eu usar 8 bits, né, dos arquivos em ASCII. Codifico a letra A e o UTF-8, eu posso passar isso direto para uma máquina que usa ASCII, porque eles vão estar utilizando 8 bits, e a codificação vai ser exatamente a mesma. E a capacidade de representação. Ao usar a codificação de tamanho variável, novos símbolos podem ser adicionados facilmente à lista. Aí, se tu tem um esquema que é multibit variável, aí se cria, teoricamente, um problema, que é como é que eu vou saber com quantos bits aquilo ali foi armazenado. O computador diz lá, vai lá e procura na memória tal essa informação aqui. Quando eu pego essa informação, essa quantidade de bits lá, eu preciso saber qual foi o esquema de codificação. Então, eu preciso ter dentro da própria informação uma indicação, aspas, visual, que já vai me dizer com quantos bits aquilo lá foi codificado. Então, se utiliza o que a gente chama de marcadores, dentro da própria estrutura, que foi armazenado. Os bits mais significativos do primeiro byte são usados como marcadores. Então, bora ver como é que isso é utilizado. Indo de cima para baixo aqui, ó. Quando eu tenho uma codificação em um único byte, o que acontece? O bit mais significativo ele vai estar sendo marcado como 0. Então, toda vez que eu tenho uma informação
pego ela da memória e vejo que o primeiro bit é 0, eu já sei que ele foi codificado em UTF-8 com 8 bits só, um octeto. Agora, se eu tiver no início desse conjunto de bits 2 bits 1 seguido de um 0, é porque eu sei que está codificado em 2 bits, e os 2 bits 1 identificam justamente isso, 2 bits. Se tiver 3 bytes. Se tiver 4 bytes, como a gente está vendo aqui, ó. Então, uma codificação em 2 bytes, usando o TF8, vai ser desse formato aqui, ó. Tem um octeto, o segundo octeto. O primeiro octeto mais significativo, se é 2 bits, ele vai ter 0, e o restante pode ser para guardar informação. E no outro byte, eu preciso identificar que isso aqui é a continuação desse cara aqui. Então, consequentemente, aqui os 2 primeiros bits também vai ter esse marcador aqui de continuação, que a gente chama, que é 1, 0. E aí segue. Agora, se for codificação em 4 bits, o que eu tenho? 4 octetos. O primeiro octeto, o mais significativo, ele vai ter que ter 4 1s em sequência 0. E aí, informação que está em azul. E os próximos, os octetos restantes, eles vão ter, nos bits mais significativos, tem que ter 1, 0, 1, 0, 1, 0, para saber que isto aqui é a continuação desse, e esse aqui é a continuação desse. Tá? E aqui eu tenho uma tabelinha que identifica, dependendo de em que faixa está a tua codificação em decimal, ele te diz quantos bits tu precisa. Então, por exemplo, aqui eu tenho no Unicode até o 127, só vou precisar de 8 bits. E ele diz aqui que os bits úteis são somente 7, porque o primeiro tem que identificar que não tem continuação nenhuma, só tem um byte, que é justamente o 0. A mesma coisa serve para os outros aqui. Tá? Então, atualmente, o que a gente usa na codificação, como eu falei para vocês, é até 4 bytes, certo? Como a gente está vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4 bytes. Mas o UTF, ele tem, na padronização dele, possível uso de até 6 bytes. No futuro, sabe-se lá que outros símbolos vão ser utilizados, né, vão ser criados. Mas o que acontece é que hoje em dia, com 4 bytes, eu consigo, acho que mais de 10 milhões de combinações, se não estou enganado. Isso consegue dar código para todas as línguas conhecidas no mundo e mais alguns outros símbolos, emojis e outras coisas. Ou seja, está tudo muito bem delineado com 4 bits. Ainda sobra espaço. Mas mesmo assim, eles deixaram uma folga, digamos assim, para um futuro, talvez a gente possa ter outras coisas novas, né, a serem codificadas. Então vamos lá para uma outra demonstração, que seria a visualização a codificação de caracteres, né? Como a gente já fez anteriormente. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente só vai mudar a forma de salvar o arquivo. Tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou abrir o WordPad, vou digitar uma letra, por exemplo, a letra A, e vou salvar. Só que agora eu vou salvar dizendo que tem que ser em Unicode, não em ASCII. Agora ver o que acontece. Beleza. Vou de novo aqui, letra A. Certo? Aqui para vocês poderem ver. Então, vou salvar a letra A. Um arquivo com a letra A. Então, venho aqui. Deixa eu só botar aqui o texto, só para aparecer o que eu quero, que teste ASCII, eu vou só mudar o nome aqui. Unicode. Certo? E agora eu vou ter que dizer para salvar em Unicode. Vem aqui, ó. Documento de texto Unicode. Tá? Estou só relembrando. Quando for documento de texto somente, no Notepad, isso quer dizer que tu está salvando em ASCII. Se tu pedir documento de texto Unicode, ele vai salvar em Unicode. Salvei, fecho e vamos lá para a área de trabalho para a gente ver qual é o tamanho que está agora. Né? Vem aqui, ó. Olha só, 4 bits, 4 bytes, né? 4 octetos que eu estou utilizando para guardar a mesma informação, ou seja,
Do ASCII para o Unicode, que eles estão utilizando aqui no texto, eu tenho a mesma informação nesses dois arquivos, que é a letra A, no entanto, um deles é 4 vezes maior do que o outro. Então, daí vocês conseguem ver que isso daí, sob esse ponto de vista, não é muito eficiente. Agora, bora ver a tabela de símbolos do Word, porque lá todos os símbolos estão codificados em Unicode também, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir o Word, ou qualquer editor de texto que tenha um formato parecido com o Word. Eu vou inserir símbolo e mais símbolos, e aí vai abrir essa tabelinha que você já deve ter visto em algum lugar na vida de vocês, tá? Aí eu vou selecionar um caractere, e depois eu vou ver qual é o código Unicode hexadecimal, né? Eu vou aqui para esse documento, bora apagar isso aqui. E aí a gente vai aqui inserir símbolos, mais símbolos, e aí vai abrir aquela tabela que eu falei para vocês, tá? Se eu escolher, por exemplo, a letra A que eu já conheço, de cor aqui, venho aqui, e aí se eu pedir aqui, olha, se eu olhar aqui no cantinho aqui direito, inferior, está escrito aqui Unicode X. O que eu vou ver aqui? Código do caractere 0041, que a gente já conhece que é o equivalente ao 65, só que em 4 octetos. Né? Mas eu tenho outras opções aqui. Ó. Eu tenho qual é a codificação do A em ASCII decimal, e como que vai aparecer aí? 65, certo? Aqui, ó. E a gente tem também o ASCII em hexadecimal. O que vai aparecer? É exatamente o mesmo do Unicode. A gente sabe que o Unicode, para os caracteres da língua inglesa, os latinos, eles utilizam exatamente a mesma codificação legada do ASCII. E o ASCII a gente já conhece, né? Decimal 65. Ou seja, aqui também, através desse mapa de caracteres, eu consigo visualizar. Então, por exemplo, a letra B, a gente sabe que é a segunda letra do alfabeto, então, consequentemente, ele vai ser o 66, né? E, consequentemente, no Unicode vai ser o 42, né? Em hexadecimal. E assim vai para o resto. Tanto é que a gente consegue ver que aqui não tem somente o que o ASCII tem, né? Que são as letras maiúsculas, letras minúsculas, né? Alguns outros caracteres, tem vários outros aqui, ó. Tem as latinas, já tem, olha, coisa que não é do nosso alfabeto, né? São de outros alfabetos aqui, ó. Eu não sei se isso aqui é cirílico, mas, enfim, tem vários outros aqui, ó. Se a gente for seguindo aqui, ó, a gente está seguindo aqui, ó. Aí já vem, ó, o alfabeto grego. Então, se eu olhar aqui, ó, no ASCII, ó. Agora eu vou voltar lá para onde estava. Olha só que interessante aqui. Eu apertei no ASCII decimal, tu vê que não sai daqui, ó. Para aqui, ó. Que é o 255, que é o máximo que vai, porque trabalha só com 8 bits, certo? E daqui eu não posso mais codificar nada. Agora, quando eu vou para o Unicode, aí sim, eu já posso ver mais coisas, né? A gente estava vendo aqui, né, na frente. Ó. O alfabeto, vem aqui, alfabeto grego. Esse outro aqui, acho que é o cirílico, né, o russo. E tem outros. Aí vai chegar uma hora que vai aparecer o do árabe aqui, ó. Árabe. Esses outros aqui, eu sei lá o que é. Deve ser aqui já é tailandês, enfim, alguma coisa assim, né? Mas aí tem todas as informações aqui, né? Olha só. Eu tenho latim básico, tenho latim suplementar, mas eu posso ver por categoria aqui, ó. Grego básico. Começa daqui, ó. Aqui e segue. Cirílico, que é o russo. Aqui segue. Armênio, tá aqui. Esse aqui é o armênio. São em conjunto, né? Hebraico. Básico, árabe, né? O que mais?
Devanagari, não sei o que é isso aqui. Devanagari, georgiano, operadores matemáticos, e por aí vai. E tem um bocado aqui, certo? Mas aqui a gente pode ver através do caractere, a gente pode ver toda a codificação dele em Unicode, como em ASCII, se ele tiver, né, para ASCII. Codificando um code point, né, e o TF8. Primeira coisa que eu tenho que fazer, descobre-se quantos bytes são necessários, tá? Dependendo se for um caractere mais conhecido ou menos conhecido, vai precisar de mais ou menos. E aqui, nessa tabelinha, a gente identifica o último code point que está entre parênteses. Daí a gente consegue ver onde é que ele está, em que grupo aqui ele está. E depois eu vou fazer a conversão do code point para o binário natural. E por último, eu vou ter aquele binário natural e vou saber como eu vou guardar na memória. No caso aqui, o TF8, eu vou ver se eu vou precisar guardar em 8 bytes, desculpa, em 1 byte, 2 bytes, 3 bytes e 4 bytes. Tá? Então, bora pegar um exemplo aqui. Digamos que esse número é 927 aqui, tá? Eu não sei que código seria esse, código para que símbolo, né? Será que a gente consegue descobrir aqui rapidinho? Maravilha. Seria o 927 em decimal. Eu não sei se a gente vai conseguir enxergar aqui, mas agora fazer assim. 927 aqui na calculadora, né? Eu vou aqui para decimal, 927. Eu quero saber em hexadecimal. 39F, certo? Então, em 4 octetos seria o quê? Seria 0, 39F, certo? Então, eu acredito que seja isso aqui, ó. 900 e alguma coisa, lá, a gente veria isso aqui. Então, bora ver se a gente acha esse aqui, 039F, lá no código de símbolos. Hexadecimal, vou botar aqui 0, 3, 9, F. É uma das letras do grego básico. Esse aqui, que eu sei lá o que é. Não sei se faz. Enfim, não sei. Mas é esse cara aqui, certo? 927, que eu transformei para hexadecimal, 4 bytes, e digitei aqui no guia de símbolos, aí me deu esse cara aqui, certo? Então, bora voltar para o nosso exemplo. A gente já sabe que é o 927 no Unicode. É uma letra lá do alfabeto grego. Beleza. Preciso saber com quantos bytes eu vou precisar codificar esse cara aqui, certo? E aí que entra esses últimos bits que estão entre parênteses aqui, para identificar para a gente. Então, olha só, o 927, a gente consegue perceber aqui, olhando aqui, que ele é menor do que 127, mas ele é maior do que 127, mas é menor do que 2047. Então, se ele é menor do que 2047, ele vai ser armazenado com 2 bytes. E não dá para ele ser armazenado com 1 byte só, porque só vai até 127. Mas com 2 bytes eu vou até 2047, como eu quero 927, está tudo certo. Vou codificar em 2 bytes. Ou 2 octetos. 927 em binário me dá isto aqui, ó. Essa quantidade de informação aqui, que seria 2, 4, 6, 8, 10 bits. Eu preciso de 10 bits para codificar esse cara aqui. E agora eu vou guardar esta informação bem aqui em 2 bytes. Lá na memória. Como é que eu faço? Se eu tenho 2 bytes, eu vou precisar indicar isso no primeiro byte mais significativo, que seria dizendo aqui que eu tenho 2 1s e 1 0, para identificar que eu tenho este byte, vai ter um outro byte de continuação, e no byte de continuação eu preciso identificar também que ele é a continuação desse, ou seja, 1 0. Certo? E os que estão em azul aqui seriam as unidades de memória que seriam utilizadas para guardar essa informação aqui. Como é que a gente vai guardar?
do menos significativo para frente, tá certo? Então, eu vou guardar aqui, ó, os primeiros 2, 4, 6 bits aqui no primeiro byte e os restantes aqui. A gente consegue ver que tem 4 e sobrou um aqui. O que que eu faço? Ora, se aqui não tem que ter informação, eu basicamente completo com 0 e está tudo certo, porque se eu colocar um 0 bem aqui, ó, não vai mudar nada, né? Vai continuar exatamente o mesmo número. Beleza, isso aqui é a codificação, como eu armazeno na memória. Agora, digamos que isso eu tenho uma informação já na memória, em Unicode, como é que eu vou fazer a leitura disso? Tá? Então, digamos que eu tenha isto aqui guardado na memória. Eu vou pegar essa informação e eu quero decodificar para saber o que diabo é isso. Certo? Então, a primeira coisa que eu vou identificar aqui, eu tenho um bit 0, mais significativo, e depois uma sequência de bits aqui. Olha, esse bit 0 único aqui já está me identificando que a minha codificação é de somente um byte, ou seja, eu não preciso olhar mais para cá para frente, porque isso aqui não tem mais nada, é só esse primeiro byte aqui. E aí eu vou pegar a informação, que é todo esse restante, ou seja, os 7 bits restantes desse byte. São minha informação. Peguei isso aqui, o que é isso? É o 65, consequentemente esse daqui vai ser a letra A. E daí lá, pegando essa informação da memória, o computador consegue, sabendo que está em UTF-8, ele consegue decodificar essa informação corretamente e vai aparecer a letra A na tela, por exemplo, do computador. Vamos lá para outro exemplo. Decodificando uma outra palavra binária que está em UTF-8. Eu tenho toda essa quantidade de bits aqui, ó. E aí eu olho aqui para frente no bit mais no octeto mais significativo e vejo que tem 1 e 1, seguido de 0. Então eu já sei que são 2 bytes que eu preciso utilizar para pegar essa informação. Tá? 2 bits número do tipo 1, codificação é 2 bytes. Então eu sei que depois do 0 eu tenho uma informação, vou ter 1 e 0 e depois o início da informação. Ou seja, eu vou pegar esses bits aqui, mais esse aqui, junto tudo isso, é a minha informação. Se eu converter isso daqui para decimal, eu sei que dá o número 413. 413 vai ser o quê? Bora fazer a mesma conta aqui na calculadora. Então, eu vou botar aqui SE, vou apagar tudo, vou botar 413 em decimal, isso me dá 19D em hexadecimal. Então, se eu for de novo aqui, eu teria o quê? 1 mais 0, 19, 19D. Então, é isso aqui que a gente precisa colocar nos símbolos para a gente saber que diabo de símbolo é esse aqui. Né? Então, vamos lá. Então, vamos colocar aqui de novo. Para aqui. 0, 19, D. Pronto. Vai ser esse N aqui estilizado, o chamado do grupo, sobre o grupo latino estendido. Né? Agora, vamos ver esse cara aqui, ó. Uma pergunta aqui, né? Qual das seguintes sequências de bits é uma codificação de caractere válida em UTF-8? Então, vamos analisar cada uma dessas opções para a gente saber. Então, vamos aqui para a primeira. Eu tenho esse conjunto de caracteres aqui, eu tenho de bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? 8. Então, vamos ver. Está em UTF-8 e só tem 8 bits. O que tem que ter na primeira, um bit mais significativo? Tem que ter o bit 0, para identificar que a palavra será codificada em um único byte, tá certo? E aí depois eu tenho a minha sequência aqui, né? Que seria essa aqui, né? Que seria, para pegar aqui, 100, 10, 10, né? Então, bora fazer uma continha aqui. Aproveitar o que a gente já viu. Deixa eu ver pra cá.
é 100, 10, 10, não é isso? Para ver aqui. 100, 10, 10. Beleza. Que número é esse? Vamos ver decimal. Unidade, dupla, quadra, oitava, 16, 32, 64. Ou seja, eu tenho 64 com mais 8 com mais 2, né? Ou seja, 10 com mais 64 vai me dar 74. 74 em decimal, 74 em decimal vai me dar em hexadecimal 4A, ou seja, a descrição em UTF desse carinha aqui vai ser U mais 00 4A. Ou seja, esses dois com mais 00. Agora botar lá no mapa de caracteres, a gente vê. Então tem 00, 4, 4A. O mapa de caracteres está me dizendo que se eu botar esse código aqui é a letra J. Tá? E faz sentido, né? Porque 74 está dentro das 256 possibilidades que eu acho que me dá. Então, é uma das coisas que a gente conhece lá no nosso alfabeto, né? Alfabeto que eu digo, alfabeto e número, né? Tá? Seria, no caso, o J. Então, esse aqui, ok. É uma informação válida. Vamos ver para a letra B aqui, ó. A letra B está me dizendo que eu tenho 2 bits 1 seguido de um 0. Isso na codificação do TF8 indica dizer que isso aqui seria uma codificação que usaria 2 bytes, né? Estou vendo aqui que eu precisaria de 2 bytes. No entanto, não tem mais nada para cá, né? Digamos que eu já recuperei a informação lá da memória, e aqui não tem nada. Além, né, disso aqui. Consequentemente, isso aqui não é uma representação válida em UTF-8, dado que eu só estou usando 8 bits, né? Então, isso aqui, essa aqui está fora. Isso aqui não é válido. Vamos ver a próxima. Eu tenho aqui, identificando 3 bits. Isso quer dizer o quê? Que a informação está codificada em 3 bytes, né? Então, tenho meu primeiro byte aqui, meu segundo e o meu terceiro. Até aí tudo bem. 3 bytes é o que está aparecendo, só que a gente sabe que dentro de cada um byte de continuação tem que ter uma codificação para dizer que ele é uma continuação do outro, que é os 2 bits mais significativos ser 1 seguido de 0, né? E é o que tem. E aí tu vai pegar esta informação aqui, mais essa, tudo isso aqui dá uma sequência binária que vai te dizer qual é a informação aqui, ou seja, esse caso aqui também está ok, é uma codificação válida dentro do TF8. Por último, vamos lá, eu tenho aqui dizendo que eu tenho uma codificação com 2 bytes, até que tudo bem, eu tenho um byte aqui e o meu segundo byte aqui. Só que o segundo byte ele tinha que ter uma informação dizendo que ele é de continuação, que é da forma 1, 0, né? E, no entanto, eu tenho aqui, ó, uma coisa que foge ao padrão. Então, consequentemente, isso aqui também não é uma representação válida para o TF8. Então, seria só a letra A e a letra C, que seriam representações ou palavras binárias válidas dentro do TF8. Tá? Então, para a gente fechar aqui,
Onde é que se usa, né, esses esquemas do Unicode? O TF8, basicamente, é o mais utilizado de longe, por todas as características que a gente viu aí, né? E ele é utilizado especialmente em websites, porque economiza o armazenamento de dados, a página carrega mais rápido. O TF16 ele é utilizado basicamente tudo da Microsoft, alguns browsers, OpenOffice, Java, basicamente a galera da edição de texto, né? E mais algumas outras coisas. E o TF32 é raríssimo, né? Por conta de ser não poder ter flexibilidade. Sempre vai ter que usar 4 octetos. Eu realmente não sei nenhum exemplo que use o TF32. Então, para a gente fechar aqui, bora fazer uma última demonstração, que é bora abrir uma página e aí a gente vai buscar o código-fonte e lá vai ter algumas informações. Né? Então, é aqui. Beleza? Aí eu vou dar um comandozinho aqui, que é o Ctrl U, lá na página, que ela abre o código-fonte. Então, Ctrl U, e abre uma outra página com código-fonte, certo? E aí, olha só o que aparece bem aqui. Deixa eu ver se dá para a gente aumentar aqui. Dá. Olha só. Começa a fazer a codificação das informações que tem aqui na página, né? E aí ele diz logo, olha, o conjunto de caracteres vai ser codificado em UTF-8. Ok? E aí vocês podem fazer investigações aí em outras páginas para ver se vocês acham outro tipo de codificação além do UTF-8. Bom, o que eu tinha para falar era isso, sobre essa codificação. Só para a gente fechar a ideia do que a gente viu sobre codificar áudio, texto, imagem, né, alfanumérico, era só para fazer uma reflexão aqui. Seria as fronteiras na reprodução. Os PCs, eles não conseguem capturar e reproduzir a essência de estímulos a todos os sentidos, porque se tu perceberes, uma imagem estimula a tua visão, tu tem um áudio que estimula a tua audição, né? Um vídeo também é a mesma coisa, o texto também é a mesma coisa, mas a gente não tem só visão e audição. Então, olha só, eu consigo codificar, ou representar o que a gente pensa, via oral, ou seja, através da nossa audição. Né? Ou seja, o que eu falo vira um som, esse som pode ser amostrado, quantizado e codificado, e daí eu posso ter uma representação digital disso. Eu posso ter um texto que basicamente estimula a tua visão, que a gente acabou de ver como ele pode ser codificado, né? Essas bolinhas azuis indicam que eu posso codificar. Eu posso codificar até os impulsos elétricos vindo direto do cérebro, né? Como sistemas que, através dos impulsos elétricos, eu controlo alguma coisa do computador, como um mouse ou até algum jogo. Basicamente, se é um sinal elétrico, eu posso quantizar, amostrar, quantizar e codificar, e daí eu posso ter essa informação na forma digital. E os outros sentidos? Por exemplo, o que a gente sente via olfato? A gente não tem como codificar isso, né? Pelo menos ainda não sabe. A mesma coisa do tato. A sensação do tato. Dá para codificar? Dá para ter uma informação registrada, guardada no computador sobre o tato? E o que a gente sente via o paladar? Também a gente ainda não sabe. O que essas coisas têm em comum? É o fato da gente não saber ainda exatamente o que define um olfato. Se eu pudesse definir um olfato, o que seria? Uma coisa que a gente ouve, a gente já sabe definir, é uma onda mecânica que causa rarefações e compressões nas moléculas do ar. Agora, o olfato, o que eu vou codificar disso? Qual é a essência disso para eu poder codificar? E o tato? Qual seria a essência do tato que eu poderia codificar essa informação? A mesma coisa para o paladar. E mesmo que eu conseguisse codificar, depois eu teria que ter um sistema para reverter essa situação, ou seja, eu teria que ter um transdutor que pudesse traduzir essa informação que está no arquivo digital em tato, olfato ou paladar.
Tá? Agora imagina que sempre que a gente pudesse fazer isso, né? Então imagina a possibilidade de um jogo de realidade virtual, onde além de eu participar dele com esses visores, né, de realidade virtual, além de ouvir também, eu pudesse sentir o cheiro de pólvora das explosões. Se eu estivesse jogando lá o Call of Duty, por exemplo. Né? Ou se eu pudesse também sentir o gosto de algo que eu pego dentro do jogo. Peguei uma maçã lá e eu, ao fazer no jogo, mordeu, de alguma forma sentisse algum paladar. Se eu pudesse sentir também a trepidação de uma arma ao atirar, pega dentro do jogo. Não é o joystick vibrando, é eu pegar dentro do jogo e lá eu sentir, sem auxílio do joystick de nada que eu estivesse segurando, mesmo fisicamente, eu senti o peso da arma, eu senti a trepidação dela, né? Ou seja, o nível de imersão que tu teria num jogo desse tipo, o dia que a gente conseguir codificar essas coisas de forma digital, né, vai ser absurdo. Ou seja, resumindo, a realidade e a ficção elas iam ser totalmente indistinguíveis. E aí a galera da Matrix já sabe isso há muito tempo, né? E aí tem uma frase lá do filme que o Morpheus fala, né? Já tiveste algum sonho do qual estiveste certo que fosse real? E se fosses incapaz de acordar desse sonho? Como conseguirias distinguir entre o mundo do sonho e o real? Então a coisa seria bem por aí. Tem alguns filmes que lidam com isso, né? Por exemplo, O Vingador do Futuro é uma coisa meio... Uma hora fica paranoico, né? Tu não sabe se o cara tá vivendo a vida real dele ou vivendo ainda dentro do sonho lá que ele se propôs a viver, né? Então é isso, gente. Aqui a gente tem as fontes de várias coisas que eu vi, né? Tanto de imagem, de áudio e de texto, né? Quem quiser consultar mais, querer saber mais, né? Tem aí para vocês. Softwares de conversores de imagens, né? Alguns dos que eu usei, certo? Para vocês aqui também brincarem, tá? E é isso. Obrigado, gente.